orgulho é bom porque não fica só em palavras, você consegue visualizar algumas coisas. Porque muitas vezes as pessoas erram sobre o orgulho. Acham que o orgulho é só não pedir perdão. Esquece que o orgulho também é orgulhar-se de si mesmo e se achar capaz de tanta coisa. Na realidade, a nossa capacidade vem de Deus. E sem Jesus nada podemos fazer. Tem muitas pessoas que acham que o seu sucesso é devido à sua inteligência ou ao que ela pode fazer. Outros se acham superiores, né? Mas nada disso agrada ao nosso Senhor. Então vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 6. Pode recolher, meu bem. Então tá bom. Então deixa eu ver. Versículo 6 diz assim: antes ele dá maior graça, portanto diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Erroneamente, algumas pessoas até falam para mim mesma: pastora, estou passando tanta humilhação que eu vou ser exaltado. Eu fico assim, não está escrito eu vou falar onde? Não é os humilhados serão exaltados, é aqueles que se humilham, Deus vai exaltar. É o que se humilha, não aquele que é humilhado. Eu estou passando uma humilhação no meu trabalho, a minha família me humilha, eu sei que Deus vai me exaltar. Deus não vai te exaltar porque você foi humilhado. Deus pode te exaltar porque você manifestou a fé por outras coisas, mas não porque você foi humilhado. Nada disso, não tem nada a ver. Porque até esse ditado que as pessoas falam erroneamente, elas falam uma certa arrogância, um certo orgulho, prepotência, e nada tem de Deus. Depois eu vou ler o texto que fala sobre isso, né? Quando eu falo de humildade e de se humilhar, só aquele que é humilde é que se humilha. Quando eu falo de se humilhar, eu estou falando eu me humilhar, não alguém me humilhar. Eu, na minha humildade, poder me humilhar. O que é isso? É eu me humilhar aos pés de Jesus ou ao Senhor, nosso Deus, de uma forma diferente. É falar assim: Deus pode tudo, eu não posso. Deus é forte, eu sou fraco. Deus é santo e eu sou pecadora. Deus é grande, eu sou aqui pequenininha. É reconhecer que eu tenho limitações e a minha insignificância diante do Criador. É disso que eu estou falando. De se humilhar. Porque tem gente que fala: eu sou, eu tenho, eu faço, eu posso, onde eu sou ela. Mas fulano, não estou errado. Mas cicrano, não, você não sabe como eu sou uma pessoa de sucesso. Você não sabe o exemplo que eu sou. Mas fulano, depende de Deus. Não, ela é autossuficiente para todas as coisas. Ela não precisa de um Salvador, porque ela é suficiente. Mas suficiente é Cristo. Todos nós precisamos de um Salvador. Mas uma pessoa só pode ser salva se ela saber e ter a consciência que ela está perdida, que ela precisa de um Salvador, que ela precisa de ajuda todos os dias, que ela depende de Deus. Porque se ela não depender de Deus, Deus não vai fazer. Se ela não reconhecer que está perdida, ela nunca vai ser achada. Jesus veio para as ovelhas que se perderam, não foi para os achados. Olha que interessante tudo isso. E a palavra de Deus, nós lemos que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. O que é resistir? É opor-se, é enfrentar, é quebrar, é odiar. Meu Deus, Deus odeia os orgulhosos, Deus quebra os orgulhosos. Deus resiste, Deus se opõe, Deus até enfrenta.
os orgulhosos. Você imagina, por causa desse orgulho, você se opor a Deus, a quem é Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, e parece que eu estou lutando com Deus. Não, você está lutando contra Deus. Porque fala assim, eu não quero o diabo na minha vida, nem eu. Mas você pega as armas do diabo e coloca dentro de você. Porque o orgulho é uma arma do diabo. Onde é que nasceu o orgulho? Nossa, vocês já sabem essa lição. Onde nasceu o orgulho? No coração de Lúcifer, lá no céu, não foi? E o primeiro pecado? Lá no Éden, não foi? Eva, depois Adão. A palavra fala que o diabo queria o trono acima do de Deus. O orgulho dele. E o de Eva foi o primeiro de Eva, depois o de Adão em seguida. Quis ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus, o diabo falou. E ela, e você igual a Deus? Abrir os meus olhos, conhecer o bem e o mal, eu vou ser igual a Deus. Ela usurpou ser igual a Deus, o coração dela se orgulhou, disse e quis. Ela olhou, desejou e cobiçou aquele fruto para ser igual a Deus. Mas quem aqui é igual a Deus? Nenhum de nós. Nós todos nascemos com o orgulho desse pecado original dentro de nós. Uns mais, outros menos. Mas todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós temos que tirar isso. Todos, sem exceção. O único perfeito que não foi destituído da glória de Deus se chama Senhor Jesus. Todos nós já nascemos em pecado e todos nós fomos destituídos da glória e somos restituídos quando nós encontramos o Senhor Jesus, pelo sacrifício dele. Então, o orgulho, a pessoa quando ela é orgulhosa, prepotente, arrogante e mostra os sinais do orgulho, ela se parece com quem? Com Lúcifer. E aquele que é humilde, que se humilha, se parece com quem? Não responda com quem você se parece, com as suas atitudes. Não, pastor, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não está entendendo? Sim, tua aparência física, mas e as tuas atitudes? Parece-se com quem? Nós temos que nos avaliar todos os dias, medir cada atitude e principalmente, não é com quem está acima de nós, é principalmente com os que está abaixo de você, com aquele que você domina, com aquele que você tem uma certa autoridade. Como você exerce essa autoridade? Com alguém que é menor que você no seu trabalho, com alguém na tua casa, com as pessoas, ou ainda que seja com os iguais, porque quando está assim você já tem naturalmente um respeito. E como você trata as pessoas? O que você faz? Com quem você parece quando tem alguém menor que você? Será que você trata o seu inferior como se fosse igual? Que trata o seu funcionário como se fosse da família? Será que você trata as pessoas se colocando no lugar delas? Será que você põe o outro em primeiro lugar do que o teu egoísmo e a tua vontade? Como diz a Bíblia que deve ser? A Bíblia fala de alguns personagens orgulhosos e que se deram mal, porque o orgulho vai à frente, mas depois vem a queda. E quem é que derruba? A vida, a própria vida, porque a palavra de Deus se cumpre. Então o orgulho, ele precede a queda, a ruína. Senaqueribe foi um rei tão orgulhoso que afrontou o Deus vivo, o Deus de Ezequias, o nosso Deus, e afrontou tanto com palavras, com recados, e de repente, quem sabe que quantas legiões de anjo Deus mandou? Nenhuma. Deus mandou um anjinho só e matou 185 mil soldados do orgulhoso Senaqueribe. Um anjo acabou com tudo, derrubou tudo. Poxa, ficou murchinho, porque Deus precisou de um anjinho. Oh, Deus nem precisava de um anjinho, porque Deus, eu preguei aqui sobre o Mar Vermelho, né? Ele nem respirou, ele fez assim, abriu o Mar Vermelho. Não precisava nem de um anjo, precisava Deus respirar um pouquinho para acabar com tudo. Mas as pessoas não enxergam isso. Absalão, filho de
Davi tinha os cabelos igual os cabelos mais lindos da Bíblia fala, e ele tinha um orgulho, uma vaidade naquele cabelo. E ele foi orgulhoso, usurpou o trono do pai dele, fez tanta coisa feia. Sabe o que aconteceu? Ele andando a cavalo, fugindo, ficou preso pelo cabelo, pela vaidade dele. E Joabe foi lá e matou ele. Poxa, aquilo que ele tanto estimava foi o ponto da queda dele. O que falar de Nabucodonosor? Do trono para o meio do mato. Cabelo cresceu, barba cresceu, unha cresceu. Vai reconhecer que a glória era de Deus, que era Deus, que ele não era nada. Então ele saiu do trono direto para o mato. E olha que foi grande, hein? E o que falar de Davi? Foi o contrário. A humildade dele saiu lá do mato, de trás das malhadas, para o trono. Porque é o inverso. Quando a pessoa acha que é alguma coisa, ela vai para o pó. Quando a pessoa confia completamente em Deus, é Deus que exalta ela e coloca no trono. Isso tem que estar dentro de nós. Porque se você quer alcançar alguma coisa, aqui, se apega a Deus, não se apega às coisas. Tudo que você correr atrás, você vai continuar correndo atrás. Mas se você parar e centrar a sua vida em Deus, eu falo que as bênçãos do Senhor é que vão te alcançar pela tua obediência. Então eu não corro atrás de bênção. Eu tento ficar na vontade de Deus e as bênçãos que me alcancem, que corram atrás de mim. E tem que correr atrás de você da mesma forma. É assim. Mas as pessoas invertem as coisas. Elas acham que são alguma coisa. E a palavra que nós lemos é: antes Deus dá graça ao humilde. O que é graça? Favor merecido de Deus. Graça é quando eu falo para Deus me dar graça. Quando eu tenho um problemão ou alguma coisa que está fugindo dos meus limites humanos, das minhas forças, da minha capacidade, não tenho mais paciência, não tenho mais sabedoria, não sei mais como lidar. E essa situação eu falo: Senhor, me dá graça, porque acabou aqui. Acabou, me dá graça. Então Ele me dá a força que eu preciso para continuar. Ele me dá a sabedoria que eu não tenho para executar. Essa é a graça. Então o humilde, ele dá o que te falta. Ele dá aquilo que você não consegue. Ele dá aquela condição favorável para você, para vencer todas as coisas. Aí vem: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele me dá graça. Ele me dá força. Ele me ajuda. Mas aí vem o versículo seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem gente que faz o contrário das coisas. Ela resiste à voz de Deus. Eu não obedeço, não faço o que Deus quer e dou voz ao diabo. Sou orgulhosa, prepotente, faço do meu jeito, não me dobro, não me quebro, eu não dou o braço a torcer. E aí as coisas começam a virar e a pessoa não entende o que está acontecendo na vida dela. Eu nunca vi um orgulhoso dar certo. É temporário, tudo cai. É temporário, tudo cai. Tudo cai. Deus se opõe a ela. Ainda que ela fala: eu estou na casa de Deus, eu leio a Bíblia. Mas para que você lê a Bíblia? Eu jejuo, para que você está jejuando? É para você mesmo. Não é para matar a carne e levantar o espírito, mas é para obter algum ganho, alguma coisa para você mesmo. Não é para Deus. É o jejum errado, não é o jejum certo. É dizimista para quê? Para ter as bênçãos, porque Deus não pode voltar a palavra dele atrás. Então Deus vai dar a bênção? Vai. Mas quero ver quanto tempo ela vai permanecer com orgulho. Então, Deus fala: purifica o teu coração. Para de ser hora quero, hora não quero, ter duplo ânimo. Para, se achegue a mim. Se enxerga a tua miséria, porque você precisa da minha misericórdia. Misericórdia é sentir a miséria do outro no coração. E Deus sente a nossa miséria. Então a gente precisa da misericórdia dele. Só que muitos não sentem as suas misérias, a sua ruindade, a sua vaidade, seu orgulho, seu ego. É necessário a gente descer de tudo isso e aprender a depender do Senhor. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito. Não precisa abrir não. Lucas 18, versículo 11. Fala sobre a oração do fariseu e do publicano. O fariseu era um religioso da época
que cumpria as leis, ou dizia que cumpria. E o publicano era cobrador de impostos e que não era correto, muitas vezes não cobrava o que era devido, muitas vezes roubava. Então, eu vou ler essa parábola que o Senhor Jesus contou. Jesus disse assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Já começou a se comparar. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha que oração. O segundo publicano orou assim: estava em pé de longe, nem queria levantar os olhos, mas batia no peito dizendo assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só dizia isso: tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, olha o que Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O versículo que eu disse para vocês. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, vai ser humilhado. Quem disse isso foi Jesus. Então, porque eu faço, porque eu isso, porque eu aquilo, porque você vai ser humilhado. Foi isso que Jesus disse. Mas aquele que se humilha, eu não sou. Ainda que você faça tudo de bom, reconheço que você faça de ruim. Eu não sou 100%. Não. E a minha falha eu quero reconhecer todos os dias. E a minha falha eu quero me humilhar todos os dias. Olha o que eu te disse na entrada. De tantas coisas ruins, eu vou achar uma boa para de propósito agradecer a Deus. Eu não vou olhar para as 99 ruins, mas eu vou procurar uma boa de propósito para ter uma palavra boa. Obrigada, Senhor, por isso. Eu não vou emprestar minha boca para murmurar daquilo que não está bom, mas eu vou procurar para fazer aquilo que é certo com bons olhos e agradecer a Deus, porque eu tenho convicção que tudo vai dar certo quando eu fizer o certo. Então não importa o tanto de coisas boas que eu faço, eu não quero me gabar. Eu simplesmente quero ver aquilo que está ruim para eu melhorar, aquilo que está ruim para eu consertar, aquilo que eu errei para eu me humilhar, porque eu não vou ir para o inferno pelos meus acertos. Eu vou para o inferno porque eu não quis um Salvador para os meus erros. Só por isso. Eu nunca vou acertar, mas eu preciso aceitar o perdão e reconhecer que eu erro todos os dias, para que Jesus faça por mim aquilo que eu não consigo sozinha. Eu não vou olhar para os outros, porque o céu ou o inferno é individual, a fé é individual, o sacrifício é individual. Não adianta eu me comparar, olhar para o outro e falar: eu estou bem porque o outro está pior do que eu. Não adianta. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para minhas fraquezas. Não adianta eu exaltar os meus pontos fortes. Eu preciso reparar as rupturas da minha vida. Eu preciso reparar a minha parte fraca, aonde ainda eu preciso melhorar. Por quê? Porque de tudo isso que eu disse aqui, Jesus, Ele só desceu. Ele só desceu. Ele desceu do trono dele, ele desceu do céu. A Bíblia diz que ele desceu às partes baixas da terra. Não vou definir como inferno, mas as partes baixas do jeito que está escrito, para nos salvar. O diabo no céu se exaltou e queria estar acima. Jesus, ele se esvaziou de tudo, do reino dele, do poder dele, de quem ele era, tudo. E se tornou como homem, como nós. O diabo, ele se exaltou, porque ele queria ser maior. Ele já colocou o que ele era. Eu sou. Vou ser semelhante, vou estar acima.
Jesus se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou, diz a palavra. Tomou a forma humana, foi servo obediente até a morte de cruz, que era a pior morte da época. Enquanto o diabo se exalta, Jesus se humilha. Enquanto o diabo sobe, Jesus está descendo. Enquanto o diabo quer ser maior que Deus, diz a palavra que em nenhum momento Jesus quis usurpar a ser igual a Deus, sendo o próprio Deus, nos dando um exemplo em tudo. Ele, sendo o próprio Deus, não quis ser igual a Deus. Não quis. Para mostrar que cada um de nós podemos também seguir os passos dele e conseguir, sem poder algum, sem poder nenhum do alto, simplesmente com poder de decisão, de descer, de depender dele e de se humilhar. Jesus Cristo, ele foi servo para nos servir. O diabo queria ser senhor de tudo. Jesus Cristo não quis ser senhor, ele era. O diabo não era e quis ser senhor. Jesus não, ele falou: eu sou servo. Servo obediente. Enquanto Jesus obedeceu a palavra em tudo, o diabo desobedeceu, mentiu e influencia pessoas através da mentira para desobedecer também. E usando até a palavra. Versículos soltos, não olhando o contexto, mas falando, usando pretexto sobre pessoas, porque está escrito. Igual ele fez Mateus capítulo 4, quando tentou a Jesus, coisas soltas. Mas o que aconteceu? O diabo viu Lúcifer cair como um raio do céu, Jesus descreveu. Caiu, foi atirado, lançado fora do céu. Foi lançado nas trevas, está condenado pela eternidade, foi destituído e não tem volta, não tem mais chance para Lúcifer e 1/3 dos anjos que caíram com ele, que são os demônios hoje. Jesus não quis, não se exaltou, não quis o lugar de Deus, foi servo, obediente e se esvaziou. E Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é acima de todos os nomes. E que todas a língua, tanto daqui a nós como de demônios, confesse e todo joelho se dobre que Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus o fez Senhor. E agora eu vou perguntar: quem você segue? Não, eu sigo a Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele, como eu também entreguei. Então qual é o caminho? Descer. Agora você, quando fala assim, descer do orgulho, você começou a entender. Então o que você tem que fazer? Descer. O que você tem que fazer? Esvaziar. O que você tem que fazer? Não querer a glória de Deus, porque Ele não divide com ninguém, nem ser igual a Ele. O que você tem que fazer? Ser servo. Servo obedece. Não questiona, não bate de frente e depender de Deus. E aí você vai se parecer com Jesus. E no seu tempo, Deus vai te exaltar. Vai cumprir o que nós lemos. Aqueles que se humilham, Deus vai exaltar. Aqueles que se humilham serão exaltados por Deus. A nossa parte é esvaziar, é entregar, é obedecer, é depender dEle. Não é ser. Eu não sou, Ele é. Eu gostaria que todos pudessem entender essa palavra de uma maneira tão simples, para que você possa receber o Senhor Jesus. Porque todo o resto é Lúcifer, é engano, é mentira. Não tem Deus nisso. Deus não é com quem é orgulhoso, Deus não é com quem é exaltado, Deus não é com quem quer aplausos para si, Deus não é com nada disso. Deus é com os humildes, aqueles que se humilham. Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós devemos aprender dele em mansidão. O que é mansidão? É ser submisso, quer dizer, se submeter à autoridade. Um cachorro manso é quando eu grito para o meu cachorro: vem aqui, ele vem aqui e para junto de mim. Isso é mansidão. Não quer dizer que ele não morde, quer dizer que ele é obediente. Quando fala mansidão, está falando de obediência ao seu Senhor. Esse é a raiz dessa palavra.
Então, sermos obedientes a Ele, aprender dEle, seguir a Ele. E o resto é tudo mentira e é só paraquedas. É tudo mentira. É tudo mentira. E o Espírito Santo não entra em quem está cheio, só em quem está vazio. O Espírito Santo, ele não está em quem quer a glória ou o aplauso para Ele. Porque se você pegar a glória de Deus, Deus não está, porque a glória é de Deus. E se você espera alguma coisa de Deus, não tem, porque você já recebeu dos homens, não recebeu de Deus. E se você não se humilhar diariamente, o Espírito Santo se retira de você, você que tem. Você que tem. Porque ele não divide espaço com o demônio, nem com o nosso eu. Ou é ele ou é nada. Ou é o Espírito Santo em nós ou não é nada. Ou é Jesus, não pode ser você, Jesus. É só Jesus. Olha que entrar o eu, Jesus sai. O Espírito Santo vai embora. E não se engane. De outra forma, o Evangelho não existe. Por quê? Porque tudo que eu disse aqui, que está na palavra, não pode ser contrário à própria palavra. O Espírito Santo não pode ser contra Jesus. O Espírito Santo não pode ser contra a palavra. Isso não existe. Então só tem um caminho para você ter o Espírito Santo e vencer na vida e chegar no céu. Esvaziar de você mesmo. Descer. Se humilhar para ter um encontro com Jesus. Senão, o encontro que você tem é com Lúcifer, não é com o Senhor Jesus. Lúcifer, esse sim, é exaltado, dono do orgulho e quis a glória de Deus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor.